Sejam muito bem-vindos ao canal Nó Tático, eu sou o Pablo Daniel e hoje a gente vai estar aqui falando sobre a convocação da CBF para os amistosos contra Guiné e Senegal, jogos que serão dias 17 e dia 20 de junho, em Barcelona e em Portugal, em Lisboa. Amistosos esses que trouxeram alguns nomes novos, algumas surpresas, outros nomes que já são mais conhecidos, né? Então, antes de tudo, a gente tem que falar primeiramente sobre como a CBF ela parece que não tá muito mal de planejamento. Até hoje a gente ainda não sabe quem vai ser o treinador da seleção. A gente já tá chegando em junho e a gente não tem ideia de quem vai assumir a seleção para esse novo ciclo para a próxima Copa do Mundo. E o Ramon é o treinador do Sub-20. Tá disputando a Copa do Mundo Sub-20, tem que ter um foco lá no Sub-20 da Argentina, com o elenco que ele montou ali para disputar a competição, e de repente ele tem que largar tudo, tem que voltar para o Rio de Janeiro para fazer uma convocação para a seleção principal, no qual ele também vai comandar. Então, ele tem que ter o foco ali no Mundial, na Copa do Mundo Sub-20, e aí, ao mesmo tempo, ele também tem que saber quem é que ele vai convocar, a decisão dele. Tudo bem que nunca é sempre só o treinador. Sempre tem uma equipe toda por trás para decidir a convocação, mas mesmo assim a palavra do final é do treinador. E aí você tem um cara que tá acompanhando, tá focado na convocação, teve que escolher nomes pro sub-20, teve que acompanhar justamente esses caras para ir convocar, para treinar junto com eles para competir a Copa do Mundo, e de repente você muda todo um panorama, você muda tudo para um cara que tava num foco diferente e coloca ele para a seleção principal do modo geral. O pior de tudo é mandar o cara sair da Argentina para ir pro Rio de Janeiro para fazer essa convocação e depois voltar. Eu acho que isso é algo simplesmente ridículo. Só para pontuar aqui antes de início, né? Mas então a gente vai aqui dar uma olhada nessa lista, né, da convocação oficial, como você pode ver na tela. Goleiros Alisson, Ederson e Everton. Os defensores Ibanez, Éder Militão, Marquinhos, Nino, Danilo, Wanderson, Alex Telles e Ayrton Lucas. Meio-campistas André, Bruno Guimarães, Casemiro e Joeliton. Atacantes Paquetá, Malcom, Pedro, Rafael Veiga, Richarlison, Rodrigo, Rony e Vinícius Júnior. Bom, alguns desses nomes, como eu disse, já são bastante conhecidos. Vamos começar pelos goleiros, né? Foram justamente os três que foram para a Copa, que participaram desse último ciclo do Tite praticamente inteiro: Alisson, Ederson e Everton. Aí vai meio que uma parte mais minha, assim, que eu sei que o Alisson ele é um grande goleiro, joga muito no Liverpool. É um grande goleiro, tem bastante talento. Só que na seleção ele nunca demonstrou justamente o que ele pode fazer. Não conseguiu chegar no que ele fez no Liverpool. Como se fossem duas versões de jogadores diferentes. Assim, como se fossem dois jogadores diferentes. Então você tem o Alisson do Liverpool, que defende muito, que salva muitas vezes o Liverpool na temporada. E você tem o Alisson na seleção, que é um goleiro ok, não vai fazer nenhuma defesa realmente difícil. E já teve 2 chances de Copa e com ele a gente viu que não tem muita esperança. Honestamente, eu não consigo concordar com o Alisson na seleção. Ele teve 2 chances de Copa do Mundo. A Copa do Mundo, honestamente, o que importa. A gente não tá se preocupando em ficar em primeiro nas eliminatórias. A gente não tá se preocupando em ganhar a Copa América. Que torcedor brasileiro realmente quer a Copa do Mundo. E esse é o torneio que realmente importa, que a gente tá preocupado. E o Alisson teve a chance de disputar 2. Poucos goleiros disputam 2 Copas, conseguem disputar 2 Copas do Mundo. E ele foi muito mal, assim. Na Copa 2018, chutou dentro do gol, foi gol. Em 2022 ele fez algumas defesas, mas contra a Coreia, quando o jogo já tava 4-0. Na Copa do Alisson ele mal foi exigido, justamente quando ele foi exigido ele entregou, não entregou assim, mas não fez o que a gente espera, um nível de Copa do Mundo, que o jogador esteja em seu máximo, tem o máximo de si. E parece que o Alisson muitas vezes deixa passar nessas competições importantes. Então, eu não vejo o Alisson tendo. Eu acho que o Alisson deve receber uma nova chance assim, para um próximo ciclo. Eu acho que a gente poderia tentar mais com o Ederson ou o Everton. Já falei várias vezes
como eu preferi o Everton de goleiro titular, mas eu entendi o Alisson de titular. Hoje eu já discordo, assim, eu não acho que o Alisson tem... Eu acho que já passou o tempo dele, assim, já acabou o ciclo dele na seleção. Ele teve 2 chances de titular em Copa do Mundo e não foi bom. Defensores, a gente partindo para os defensores, a gente tem o Ibanez, é um bom nome, tem vencendo destaque no futebol italiano, jovem, então é bom para o futuro da seleção, eu acredito que possa ir muito bem nesse ciclo, né? Aqui a gente vai lidar bem mais com uma certa futurologia, já que a gente tem muitos jogadores que vão fazer estreia, jogadores que não tiveram muita chance no último ciclo e que a Copa do Mundo só vai ser daqui em 3 anos. Então a gente não sabe realmente como é que vai estar todos esses nomes que estão aqui, se ainda vão estar bons, se vão ser nível da seleção, se vão estar melhores, se vão estar piores, se vai ter outros nomes melhores do que esse. Então, eu diria que o Ibanez é um potencial para estar lá, para a próxima Copa. Assim como Éder Militão, titular do Real Madrid, fazendo uma excelente temporada, justa convocação. Marquinhos é um nome seguro, ele já está na seleção há bastante tempo, acredito que seja um bom nome, pode jogar mais uma Copa do Mundo tranquilo. Nino é o estreante da vez, na defesa, você tem o zagueiro do Fluminense, tem feito uma grande temporada. Para quem não acompanha, eu faço lives junto com um colega nosso, chama o Cavaleiro Palestrino. Lá quando a gente costuma falar bastante de seleção e do futebol brasileiro em geral, eu falo sobre como o Nino é um excelente jogador e que devia já estar na Europa, né? Falando assim de disputar um nível maior de futebol, mais competitivo. E agora a convocação meio que justifica isso, né? Eu defendi a convocação do Nino antes já. E acho que foi uma boa surpresa ele estar aí. Acho que o Ramon, a equipe dele, acertou nessa. Porém, Danilo, me desculpa, mas Danilo não jogou bem a Copa 2018, não jogou bem a Copa 2022. Em momento algum foi aquele titular no qual você falava, esse é um jogador que a gente pode ter confiança contestável. Ele era o jogador de confiança do Tite, não da seleção, era do Tite, do sistema ali, porque era um lateral que não avançava, que ficava muito mais na contenção, mas também não era muito exigido, principalmente porque, como eu já disse aqui, tempos e tempos e tempos, desde que esse canal começou falando, o Brasil enfrenta um nível muito inferior nas eliminatórias. Aqui a gente não consegue ter um bom parâmetro, porque a gente já se classifica automático, a gente já tem vaga garantida. A gente faz 2 jogos contra a Venezuela, 2 jogos contra a Bolívia, 2 jogos contra o Paraguai, a gente ganha todos esses, já tem 18 pontos ali, né? E, pô, já é meio caminho pra uma vaga na Copa do Mundo. O máximo que a gente consegue disputar aqui de competitividade é a Argentina, que inclusive até ganhou a Copa do Mundo. Então, o Danilo, a gente pegar os números, pô, ele foi muito bem, dificilmente foi vazado, mas foi a defesa toda, ele mal foi exigido, e na hora de ir pro ataque não apoiava muito bem, deixava muitas vezes os pontas direitas na mão, assim, não dava apoio algum. Não acho ele um bom nome para a seleção, não acho que ele deveria ter sido convocado. Até porque há anos ele joga de zagueiro na Juventus, então não sei se o Ramon tem em mente usar o Danilo de zagueiro. E eu acho que não. Você tendo o Éder Militão, Marquinhos e o Nino, eu não vejo como é que o Danilo pode entrar ali na lista de prioridade para ser o titular como zagueiro, né? Provavelmente vai ser para ser de lateral mesmo. Coisa que ele não costuma jogar há bastante tempo. Seguindo aqui, a gente tem Wanderson. E Wanderson é um cara que saiu ali da base do Grêmio, jogou em 2021, no Grêmio foi um grande destaque, mesmo com o rebaixamento do Grêmio. Inclusive, naquele ano, em 2021, era justamente que eu falava que, enquanto o Tite convocava Danilo e Daniel Alves, eu falava que o Wanderson pedia passagem, que merecia muito a convocação, estava jogando muito bem no Grêmio, depois foi vendido para a Europa, hoje está no Mônaco. E eu comemoro bastante essa convocação, porque era um cara que eu acreditava que tinha potencial futuro para a seleção. Se ele tivesse ganhado uma confiança maior, se o Tite tivesse convocado, dado sequência para ele poderia muito bem ter ido para a Copa do Mundo, visto o fiasco que foi a nossa lateral direita e a gente teve que colocar o Éder Militão, hoje zagueiro, de lateral direito, porque não tinha opção. O Danilo tinha se lesionado e o outro era o Daniel Alves, que foi lá só porque era amigo do Tite. Sabe-se lá por que o Daniel Alves estava na Copa, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo reclamando, não vou ficar repetindo isso. Então, Wanderson, excelente convocação, comemoro bastante isso. Nessa mais uma que acertou
Ramon. Alex Telles, regular, foi ok na Copa do Mundo, mas se machucou. Foi convocado pro amistoso seguinte, nessa última janela, Marrocos e Brasil. Não fez uma partida muito boa, mas a seleção também não tinha muito bem entrosamento, era início ali. Foi bem que eu tinha falado antes do Brasil, aquele jogo não era bem um parâmetro para nada, era só meio para cumprir tabela, né? Para dar teste para jogador novo. Ele jogou, foi na média do que a gente esperava da seleção como um todo, visto a escalação. Ayrton Lucas tem feito uma grande temporada, eu diria que é o melhor jogador do Flamengo até aqui no momento, nesse meio ano. Tá jogando muito, ofensivamente muito bem, defensivamente vai bem também, não é uma avenida, não é um lateral que ataca e não volta. É um jogador bastante regular, estava indo muito bem, tanto com o Vitor Pereira, agora com o São Paulo irregular. Ontem mesmo contra o Cruzeiro fez o gol de empate do Flamengo. Muito merecida essa convocação. Eu acho que vale muito bem o teste. Pode ser um potencial futuro aí para a seleção, apesar de que você também tem outros concorrentes. Então eu digo aqui que poderia ter convocado também, por exemplo, o Caio Henrique no lugar do Alex Telles. Caio Henrique do Mônaco, que, poxa, quantas pessoas não pediram desde o ano passado. O Caio Henrique veio ganhar um teste na seleção e até agora nada. Mas pelo menos Ayrton Lucas aí ganhou, acho que é justo, merecido. André do Fluminense, mais uma vez sendo convocado, na outra janela de convocação ele foi convocado, mas mal chegou a jogar. Vale o teste. Eu acho que é outro que é potencial futuro. Você tem uma boa safra de jogadores aí, desses volantes, que saíram aqui do futebol brasileiro agora, que ainda estão, o André Santos do Vasco, João Gomes, ex-Flamengo, hoje no Wolverhampton, Danilo, ex-Palmeiras, hoje no Nottingham Forest. Inclusive, acredito que Danilo e João Gomes, já deixar aqui, poderia ter sido convocado, mas, dado os outros nomes, dá para entender a não convocação, assim, né? Talvez não teria espaço, provavelmente não iriam jogar. Mas eu acredito que eles continuam no radar da seleção. Acredito que possam ser nomes potenciais futuros para uma próxima Copa do Mundo, sabe? Eu acredito que eles têm potencial para alcançar um grande futebol e chegar lá. Bruno Guimarães, grande destaque do Newcastle na temporada. Newcastle conseguiu vaga para a Champions League depois de mais de uma década. Bruno Guimarães sendo um grande jogador, muito importantíssimo para a campanha do time, de modo geral, na Premier League. Assim como o Joelinton, já colocando aqui, o Joelinton também foi um grande jogador dessa temporada do Newcastle, merecia a seleção bem antes, honestamente, até antes da Copa do Mundo já estava merecendo uma convocação. Você pensar que Fred foi para a Copa do Mundo, poxa, por que não o Joelinton, né? Joelinton para mim é muito mais jogador do que o Fred. E tá aí, conseguiu uma convocação, espero que eles façam bom uso disso, né? O Joelinton vai fazer a sua estreia. E para fechar ali na lista dos meio-campos, mas não são só esses que estão de meio-campo, apesar que a lista mostra, Casemiro, o melhor volante brasileiro que a gente tem, né, em uma década, que a gente tem há muito tempo, um dos melhores jogadores da seleção. Eu acredito que possa ser a voz da experiência ali, ajudar justamente esses jogadores jovens que estão começando, estão estreando na seleção. Mas eu espero que ele esteja em alto nível ali na próxima Copa, né? Seria bom a gente poder contar com o Casemiro, e dessa vez sem suspensão, né? 2018 ele foi suspenso, não pôde jogar contra a Bélgica. 2022 ele não fez uma falta ali, muita gente botou a culpa nele por não ter feito uma falta no Modric, sendo que poderia ser um segundo amarelo e ele ficaria expulso no eventual semifinal. Não acho que tenha sido tudo culpa dele naquele lance ali, né? Mas, seguindo em frente, acho que falando da convocação dele, ótimo. Aí, seguindo para a lista de atacantes, você tem o Lucas Paquetá, que na minha visão não é atacante, né? Um meia de ligação ali, um cara que joga mais atrás do que o 10. Então, é um jogador que, assim, ele não costuma ter muito destaque. Às vezes ele é um tanto quanto irregular, mas na seleção ele até faz bem o trabalho. É um jogador que, você gostando ou não, ele acaba fazendo bem o trabalho na seleção. Na Copa do Mundo não foi uma maravilha,
mas eu diria muito mais, coloco muito mais na culpa do treinador do que realmente do jogador, que não conseguiu montar um meio-campo decente, uma forma de trabalhar mais o meio-campo. E o Paquetá é aquela opção que faz muitas funções. Essa é a vantagem do Paquetá, ele é multifuncional, então a convocação dele é de grande valor porque ele pode atuar em diferentes setores do campo de acordo com o que o jogo necessita. Malcom é o artilheiro brasileiro na temporada europeia. Tem mais gols do que qualquer outro brasileiro lá na Europa, já tá jogando no Zenit da Rússia. Até foi uma surpresa a convocação, não achei que ele seria convocado, mas pelo jeito o Ramon tava de olho nele ali, né? Então vamos ver aí como é que ele se sai, ele que já foi convocado antes, né? Já teve sua passagem, foi campeão das Olimpíadas em 2021, fez gol de título em prorrogação, né? Fez 2 gols na final contra a Espanha. Então, vamos ver, né? Espero que ele possa se destacar bem aí, espero que ele consiga ir bem na seleção e possa ser um potencial aí pro futuro dela, que a gente tá precisando realmente de atacantes bons aí, tá em falta centralmente. Outro, Pedro. Eu acredito que o Pedro merecia mais uma convocação no último amistoso contra Marrocos. Para mim, ele merecia lá. Aqui hoje, nem tanto, não tá jogando muito bem. Porém, ele é o artilheiro do Flamengo disparado e tá brigando pela artilharia no Brasil com o Cano. Ambos com mais de 20 gols. Pedro fazendo gol em tudo quanto é competição. Vamos lembrar que ele foi artilheiro do Mundial. Ah, mas o Flamengo foi eliminado na semi. O Flamengo competiu ali, o Pedro competiu com os atacantes do Real Madrid pela artilharia. Jogaram com exatamente os mesmos clubes. Flamengo e Real Madrid jogaram contra o Hilal e contra o Ali. E o Pedro conseguiu ser o artilheiro jogando 2 jogos, fazendo 4 gols. Lembra que nenhum de pênalti, porque quem bate os pênaltis é o Gabriel Barbosa no Flamengo. E ele conseguiu se destacar no Mundial, conseguiu se destacar no Carioca, tem feitos gols, né? Mas aquela coisa carioca a gente não espera muito. Na temporada como um todo ele tem feito bastante gols, tem salvado bastante o Flamengo. Acho até ok, vale a convocação sim, embora eu acho que merecia mais na última, com a qual ele não foi convocado. Rafael Veiga, Palmeiras, é um jogador que merecia a convocação ano passado, merece esse ano, tá jogando muito, é o principal jogador do Palmeiras, mas eu gostaria de ver como que o Ramon pretende usar ele, se é que vai usar o Rafael Veiga, se é que não vai deixar ele no banco. Mas eu gostaria de ver o Rafael Veiga de titular, eu acho que hoje ele, dessas opções aí, é o cara que poderia ter um potencial melhor para ser o nosso meio atacante, o nosso meio que joga atrás dos atacantes, né? Mas eu acredito que ele funcione melhor ainda com um outro meia jogando do lado dele. Então talvez seja Paquetá e Veiga ali jogando juntos. Pode ser uma boa opção, né? Mas falando individualmente, Rafael Veiga, muito merecida. Richarlison, essa foi a polêmica, né? Que eu até gosto do Richarlison. Eu acreditava bastante assim no potencial, mas essa temporada dele no Tottenham foi terrível. Um gol na Premier League. Um gol na temporada toda na Premier League. Ele tem 3 gols pelo Tottenham. Foi o mesmo tanto que ele fez na Copa do Mundo. Ele tem 6 gols na temporada. Essa temporada acabou. Metade delas foi na Copa do Mundo. Pelo Brasil. Ele fez 2 gols num jogo de Champions League, que inclusive foram os 2 gols que decretaram uma vitória, e um gol que não adiantou nada, que foi contra o Liverpool, que mesmo assim o Tottenham perdeu. Mas você ter tantos jogos assim, por mais que ele não seja titular absoluto, por mais que ele dificilmente jogue 90 minutos, você tem um atacante no qual tem 3 gols pelo time no ano, é muito pouco. Não justifica a convocação. Tem que ter eu falo assim sobre um momento futuro, sobre um potencial futuro para os jogadores, mas você também tem que estar fazendo por merecer no presente. E o Richarlison no presente, pelo amor de Deus, ele não tem nível de seleção, assim, não está jogando ao nível de seleção. Então, eu não convocaria, até porque isso serviria de um aviso pro jogador. Ele jogou Copa do Mundo, ele jogou lá, foi convocado no último amistoso, e se ele não for convocado, vai falar, ó, você caiu o nível, melhora. Você não tá mais no nível da seleção. Você, ao convocar, você fala, não, a gente tá aceitando do jeito que você tá aí, tá tudo bem, pode continuar nesse nível que a gente ainda te convoca porque você tá no nosso nível para a seleção, que a gente exige. Eu acho muito errado, essa convocação não merecia. E com isso não colocou o Gabriel Martinelli, né?
O Gabriel Martinelli ganha um dos destaques do Arsenal, vice-campeão da Premier League esse ano. Para mim, o melhor brasileiro do Arsenal. Teve Gabriel Jesus e o Gabriel Magalhães lá, no Arsenal também. Para mim, ele foi o grande jogador do Arsenal, atrás apenas do Saka, de uma forma geral, na temporada. Melhor até que o Odegaard, para mim. E não foi convocado mais uma vez. A gente já vinha reclamando na última, da última janela de convocação. Ele não tinha sido convocado e agora ele novamente não é convocado. E a gente pode até entender, não, mas ele é ponta esquerda, seria banco, porque o Vinícius Júnior é titular já. Sim, mas mesmo sendo banco, o cara tem que ser convocado. O cara tem que ser ali para ter oportunidade. E quem sabe ele não vai performar até melhor. E quem sabe ele não consiga performar com os dois juntos. Talvez ele indo pra ponta direita. A gente não vai saber se não for convocado, né? Como é que ele vai sair na seleção. Até porque ele foi convocado, foi até bem na Copa do Mundo. E o Tite simplesmente ignorou a boa atuação que ele fez contra Camarões e não botou ele mais pra jogar na Copa do Mundo. Aquilo ali pra mim foi ridículo. Ele dá prioridade ao Antony, que não fez uma boa Copa. E mais uma vez o Gabriel Martinelli pra mim sendo injustiçado. Mas seguindo aqui a lista, a gente tem Rodrigo. Grande temporada dele no Real Madrid, finalmente conseguiu a titularidade no Real Madrid esse ano, essa temporada. Foi um grande destaque, acredito que foi a melhor temporada da carreira dele, mesmo sem título de Champions. A gente vai falar, pô, mas o Rodrigo ganhou a Champions League, fez 2 gols lá contra o Manchester City na última temporada, no último ano. Sim, mas ele não era o titular absoluto. E muitas vezes ele entrava no segundo tempo, era justamente aquele cara que era pra ser o medalhão, quer dizer, não o medalhão, o talismã, o cara que entra no segundo tempo e decide. Hoje o Rodrigo é o titular, é o cara que pode jogar 90 minutos, dependendo ali do contexto do jogo. É o cara que já entra em campo ali desde o início. E essa é pra mim a grande temporada dele, justa a convocação. Rony, eu acredito, ainda vale o teste, eu acredito que ele foi mal testado ali. Ele deveria ter jogado centroavante no jogo contra Marrocos, estava jogando de ponta direita. Da forma que ele joga no Palmeiras, que ele tem jogado muito bem, ele tá jogando centroavante. E espero que o Ramon dessa vez use ele de centroavante para aí sim a gente realmente poder ter um teste, saber como é que é o Rony na seleção, como é que vai ser, como é que ele atinge o seu potencial, se ele vai ir tão bem na seleção quanto ele vai no Palmeiras. E para finalizar a lista, Vinícius Júnior, melhor brasileiro da temporada, um dos melhores do mundo, para mim top 5 sem dúvida, quiçá até top 3. Não tem muito o que falar, né? Justa convocação, se não tivesse ele, seria maluquice. Para mim como eu disse, o melhor jogador brasileiro na atualidade, melhor brasileiro nessa última temporada europeia. Mais do que justa convocação, a gente espera muito que ele dê certo na seleção daqui para frente. Tem cada vez mais evoluído no Real Madrid, na seleção também. Então, essa foi a lista da nossa seleção para os jogos da Guiné, contra a Guiné e Senegal. Jogos dia 17 e dia 20 de junho. Lembrando, esses aqui são os nomes, a gente ainda não sabe como é que vai ser a tática que o Ramon vai usar, quem vão ser os jogadores, até porque a gente ainda está no meio da Copa do Mundo Sub-20 e o Ramon é o técnico da Seleção Brasileira Sub-20. Então, essa convocação já deixa de segundo plano para ele vai voltar a focar no Sub-20. Depois, quando juntar a seleção, né, para fazer os amistosos, aí sim a gente vai poder ter uma noção através dos treinos, através de quem tá bem na hora ali, né, quem tiver bem fisicamente, sabe? Aí a gente vai poder ter uma noção um pouco melhor de quem vai ser utilizado. E depois a gente pode fazer uma análise pós-jogos, pós seleções, provavelmente vai sair aqui no canal, de como saíram os jogadores da seleção, nome por nome também. Lembrando que pode haver alguns cortes, né? A gente não sabe, talvez possa sair algum jogador lesionado, sabe? Até porque a temporada tem alguns jogadores aí que continuam. Pedro, Ayrton Lucas, Rafael Veiga, Rony continuam jogando porque aqui no Brasil a temporada tá na metade. Mas na temporada europeia todos esses jogadores já acabaram, com exceção do Ederson, que vai jogar a final da Champions League e a final da Copa da Inglaterra, né? Contra Inter de Milão e contra o Manchester United, respectivamente. E também jogadores do Manchester United, né? Acabei esquecendo também, o Casemiro também vai jogar essa final da Copa da Inglaterra. Então,
esses jogadores ainda têm algo a demonstrar lá na Europa. De resto, todos os jogadores já vão começar a entrar no descanso, podem começar a se preparar fisicamente para esses amistosos. E resta a gente até lá esperar e ver como é que vai sair a seleção. A gente espera que saia muito bem, espera que vá melhor do que foi antes do último jogo contra Marrocos, melhor do que foi pela Copa do Mundo, melhor do que foi no último ciclo como um todo, que não convenceu a gente na maioria dos momentos. Foram poucos os momentos no qual a seleção realmente jogou bem, né? Mas eu quero saber também a sua opinião. Se assistiu até aqui, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo futuro e deixa aí nos comentários quem você gostou dessa seleção e quem você não gostou nessa convocação. Ah, eu não gostei de jogador X? Diz aí o motivo, fala aí pra gente. Eu gostei de jogador X, diz aí o motivo também, por que você gostou. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.